Pessoal, se você gosta de história de crimes reais, você já deve estar por dentro aí do caso do Wade Wilson, daquele galã ali da Flórida que tá chamando muita atenção no TikTok, muitas mulheres, adolescentezinhas aí tá meio pirada por causa dele, que ele está no corredor da morte. Ele foi considerado culpado e ele está ali aguardando só o juiz falar vai, né? Provavelmente é isso que o juiz vai fazer. Ah, eu vou falar um pouquinho da história do Wade, mas assim, por fora dessa questão do julgamento. Porque no julgamento ele é uma coisa e na vida real, obviamente, o Wade Wilson é outra coisa. Ele não é esse galã, esse Romeu aí que conquistou várias Julietas, né? Ele tá meio que o Michael Scofield lá do Prison Break. Então, o Wade Wilson é um babaca. O Wade Wilson é uma topeira. Para vocês terem assim, uma noção, o Wade Wilson ele já recebeu 3.903 mensagens na cadeia. São 754 fotos. Dessas 754, 163 a polícia descartou, não entregou essas fotos para ele, né? Os diretores lá do presídio, porque são fotos indecentes. São 279 solicitações de trocar mensagem com ele, né? E foram 65 cartas. Ninguém escreve cartas hoje em dia, mas mesmo assim, em menos de um mês, o Wade Wilson recebeu 65 cartas. São 3.903 mensagens que o Wade recebeu. Então, quem é o Wade Wilson? O Romeu das prisões aí da Flórida. Wade, ele nasceu no dia 20 de maio de 1994. Ele é filho de 2 adolescentes. Quando ele nasceu, os pais eram adolescentes. O pai tinha ele 14, 15 anos, a mãe era um ano mais jovem do que ele. Então, a mãe não se sabe se ela tinha só problemas psicológicos ou se ela tinha problemas assim mais pesados, problemas psiquiátricos mesmo, né? Tinha uma depressão, um TDAH, uma coisa assim mais tratável, assim, mais fácil de lidar, vamos dizer assim, ou se ela tinha, por exemplo, esquizofrenia, uma coisa mais grave, né? Não se tem essa informação. Mas ela usava algumas substâncias. O pai perdeu a mãe muito jovem, então ele ficou, a guarda dele ficou com uma prima. Ele ali com 15, assim que o Wade nasceu, ele foi preso. Ele pegou 8, 9 meses numa prisão juvenil. Tinha que cumprir essa pena. Então, a mãe já ficou sozinha com o garoto ali adolescente, com o garoto recém-nascido. Uma adolescente com um bebezinho recém-nascido. Ela tinha os pais que davam suporte, os avós, mas enfim. Em comum acordo, os dois resolveram que o melhor para a criança seria dar essa criança para adoção. Seria dar o Wade Wilson para uma outra família. Encontraram uma família bacana, uma família legal, que acolheu, criou muito bem o Wade até os 13 anos. Com 13 anos, o Wade Wilson se tornou o que nós conhecemos hoje, né? O Wade Wilson problema. Ele começou já a ter passagens pela polícia, envolvimentos com drogas, e ali nos 13 anos ele começou a ter um pouco de alucinações, alguns problemas mentais ali, que não tem nada provado, não tem tratamento, mas enfim, é o que a família fala, é o que os advogados dele falam. Então, esse é o Wade até ali mais ou menos até 18 anos. Com 18 anos, ele que nunca tinha tido contato com os pais biológicos, ele procurou o pai. Mas ele procurou o pai, assim, ele não tinha convívio, não tinha amor e ele já era bem malandro. Então, a única coisa que ele sabia pedir para o pai era dinheiro. Ele teve esse relacionamento com o pai, ele é muito fácil de conversar, de fazer amizade. Então, ele já começou uma amizade com o pai, mas era sempre para pedir dinheiro. Para inventar umas histórias e dizer que estava precisando de dinheiro. Essa era meio que a relação dele com o pai. Indo para a data do crime que levou, né, o Wade Wilson a esse julgamento esse mês passado e se tornar o Wade Wilson, o galã, o Wade ele tinha uma namorada chamada Mila, a Melissa, que é dona de um spa, Mila Spa. Os dois foram a um bar no dia 6 de outubro de 2019. Isso é antes da pandemia. Foram ali para um bar
Quando chegou nesse bar, a Mila, né, vulgo Baby, a Baby. It's baby. Can you just call me baby though? You don't have to call me dude and stuff. Yes, baby. I love Yes, you. I love you, baby. Ela deu a chave do carro para ele, porque ela estava sem bolsa, deu a chave para ele. O carro era manual, ele não ia sair de lá dirigindo, porque ele não sabia dirigir carro manual. Enfim, eles conheceram um outro rapaz lá, chamado Jason, fizeram amizade. Em um certo momento, o Wade e a Mila brigaram. O Wade pegou o carro dela, né? Ele já estava com a chave, pegou o carro, deu pro esse novo amigo, Jason, dirigir, os dois saíram de lá. A Mila ficou pé e falou para a amiga que vamos embora. A amiga viu, vamos embora. Ela foi para a casa da amiga. O Wade voltou para esse bar, um bar chamado Buda. Voltou para o Buda e ali nesse bar eles conheceram duas amigas, a Stephanie e a Christine. Ele gostou da Christine. E a Stephanie apresentou o Wade a Christine e ali ficou os quatro conversando. Deu a hora de fechar o bar. Os bares aqui fecham 2 horas da manhã. Deu a hora de fechar o bar. Os quatro ficaram do lado de fora conversando, já estavam bêbados. Eles decidiram ir para a casa do Jason. O Jason mora perto ali desse bar. Então foram para a casa do Jason. Dentro do carro da Mila, que quem estava dirigindo era supostamente o Wade, foi o Wade e o Jason. Obviamente o Jason estava dirigindo. E as duas meninas pediram Uber e se encontraram ali na casa do Jason. Chegando na casa do Jason, a mãe dele não gostou, né, daquele monte de gente na casa, mas já estavam bêbados. Foram pro quarto do Jason, a Christine e o Wade começaram ali a making love, né? Aí a Stephanie e o Jason ficaram do lado de fora conversando. Passou um tempo, né? O álcool baixou no sangue deles. O Jason pediu para os três irem embora, porque a mãe dele não estava gostando daquele monte de gente na casa, aquela palhaçada toda. Pediu para os três irem embora. O Wade não conseguia dirigir o carro que o Jason, né, que o Jason levou até a casa, ele não conseguia dirigir. Então, as meninas pediram um Uber e foram para a casa da Christine. O Wade não tinha pego o celular dele, ele perdeu o celular, então ele deixou o celular para trás, deixou o carro da Mila, tudo, e foram no carro de Uber. Chegou lá, a Stephanie se despediu da amiga, da Christine, porque ela tinha que trabalhar. Ela tinha que colocar o filho na escola e tinha que trabalhar. E aquele era o dia de folga da Christine. Então ficou na casa a Christine e o Wade, né? Um determinado momento, o Wade, sabe, sei lá, o motivo, o Wade acabou tirando a vida da Christine. A autópsia viu que ela tinha vários machucados pelo corpo, ela tinha unha quebrada, ou seja, ela lutou pela vida dela, mas ele foi mais forte e conseguiu tirar a vida dela. Através de ligações que o Wade fez na prisão, descobriu-se que ele tentou colocar ela dentro do carro, ele não conseguiu colocar dentro do porta-malas do próprio carro dela. Então ele largou ela lá devolveu ela para dentro da casa ali do apartamento que ela morava e foi embora com o carro dela. Só que antes dele sair, ele desbloqueou o celular dela com o rosto dela, né? O Face ID foi o rosto dela. Desbloqueou e ficou tentando ligar para Mila, para a namorada dele, que estava na balada com ele na noite anterior. Ela, obviamente, não atendia. O número que ela não conhecia, ela não atendia a ligação. O Wade saiu da casa e foi em direção à Mila, em direção ao spa da Mila, a casa da Mila, né? Foi em direção a tentar um contato com ela. No meio desse caminho, ela não atendia, ele encontrou uma outra mulher. Ele encontrou a Diana. A Diana Ruiz, que estava andando até o trabalho. Ela caminhava até o trabalho. Ela trabalhava perto da casa dela, então não tinha carona ou não tinha Uber, por qual foi o motivo. Aquele dia ela decidiu ir caminhando. E pro azar dela, o Wade passou. Não se sabe se ela entrou por livre e espontânea vontade ou se ele forçou ela a entrar.
Nas ligações, ele fala que ela entrou porque ela quis. Ele pediu informações para ela e convenceu ela a entrar dentro do carro. Talvez para dar uma carona para ela, não sei. Ela entrou dentro do carro. Chegou um determinado momento que ele tentou, começou a enforcar, esganar ela, sei lá. E ela queria sair de dentro do carro, ele machucou bastante ela, quebrou o nariz dela, assim, ele agrediu bastante ela. E ele achou que ela já tinha, né, partido. Jogou ela para fora do carro. Quando ele foi pegar ela para jogar ela numa moita ali, ele viu que ela estava viva. Então, o que que ele fez? Passou com o carro por cima dela várias vezes. Nas ligações, ele fala que foram 10 vezes. E horas, ele fala que foi de 10 a 20 vezes. Então, ele passou em cima dela até ela, como ele mesmo disse, ficar parecendo um espaguete. Né? Passou em cima dela várias vezes. Ele machucou ela toda, ele quebrou ela toda. Depois, ele jogou ela lá no meio do mato. E jogou a bolsa dela também. Saindo dessa cena, a atrocidade que ele fez, ele conseguiu contato com a Mila. A Mila queria o carro dela de volta e aí ele foi se encontrar com a Mila. Chegou lá nesse encontro com a Mila no spa dela, a Mila já viu que não era o carro dela. E ele chegou na Mila já agredindo ela, querendo que ela entrasse dentro do carro. Ele queria fazer dela a terceira vítima. E começou a agredir ela. E ela, já sabendo do que ele era capaz, ele já não pegou ela de surpresa. Ela já foi lutando ali contra ele. Ele rasgou a roupa dela para deixar ela nua, para ver se ela ficava com vergonha e entrava dentro do carro. Só que ela não entrou dentro do carro. Ele, muito inteligente, bastante esperto, ele não puxou o freio de mão, ele não fez nada ali com o carro desceu o barranco. Então, ele desceu correndo atrás do carro. Assim, ela conseguiu se safar dele. Ela ligou para a polícia e a polícia pegou ele ali um pouco mais para frente, parado do outro lado. Só que o policial estava sozinho e ele não quis abordar ele ou fazer nenhuma abordagem mais assim agressiva sozinho. E ficou esperando chegar um reforço. E nesse meio tempo, pedindo para o Wade dar a chave do carro, para ele descer do carro, que era só uma conversa, né? Que ele não estava preso, ele só estava ali detido no momento para uma investigação. Enfim, o Wade fugiu, ligou o carro e se mandou. O policial não foi atrás dele porque isso já era horário de almoço, já era horário de pico e ele não queria, né, diante da situação, um jegue ali, né, dirigindo, ele não queria tomar nenhuma atitude assim que colocasse a vida de outras pessoas em risco. Então deixou o Wade Wilson, né, embora. O Wade, já sabendo que o carro estava sendo procurado, né, porque ele fugiu da polícia com aquele carro, ele abandona o carro, mas sem antes entrar numa casa. Entrou numa casa, catou as roupas da pessoa. A polícia diz que ele tomou banho na casa. Nas ligações ele diz que não tomou banho, que ele só comeu pipoca, né? Comeu a pipoca lá do casal. E ele fala isso assim, rachando de rir. Listen, the popcorn part was true. The popcorn part is definitely true. I was starving. That part was true, and I think they said I drank like 5 White Claws. That part was true too. Ele não tomou banho. O que é verdade é que eu comi a pipoca. Ele comeu a pipoca e pegou as roupas da pessoa, né, do dono da casa, que o cara era até menor que ele. O Wade ligou pro pai dele para falar para o pai dele o que ele tinha feito, né? Que ele tinha tirado a vida de 2 pessoas, que ele precisava de dinheiro para sair da cidade, que ele não tinha que sair da cidade, ele tinha que sair do planeta, né? E não somente da cidade. Ele queria dinheiro para sair da cidade. O pai dele achou que era brincadeira e falou: olha, me liga à noite, na hora do jantar, que eu estou muito ocupada agora. Então, o Wade foi até um conhecido ali, que parece que ele já até trabalhou para esse cara, para pedir dinheiro para sair da cidade. E contou o que aconteceu, né? Ele contou para o pai, contou para esse homem, que ele tirou a vida de 2 pessoas e que ele não poderia mais voltar atrás. Então, ele tem que fugir. Me dá dinheiro que eu vou pegar um ônibus e vou descer ali na cidade vizinha, né? O rapaz falou: não, peraí, só um minutinho.
Em vez de dar o dinheiro para ele, foi ligar para a polícia. Quando voltou, o Wade já tinha ido embora. Com as calças arrochadas, né? Que ele tava com a calça arrochada, uns dentes faltando, tá banguelo ali, então tava todo descabelado, todo desorientado. E o Wade fugiu, foi embora. Só que a polícia achou o carro da Christine, o carro que o Wade estava dirigindo quando ele fugiu da polícia. A polícia estava procurando o Wade pela agressão que ele fez com a Mila até então. Quando a polícia pega o carro, vê que aquele carro é o carro que estava com o Wade e que o carro pertence a uma mulher chamada Christine. Liga para Christine, ninguém atende. Aí liga para amiga da Christine, liga para a prima da Christine. Aí a prima liga para Stephanie, a amiga que estava com ela no bar Buda. A amiga vai até a casa da Christine, que já não estava atendendo ligações. E chega lá, ela vê aquela cena, né? Chega a polícia e tal e vê aquela cena. Vê que a Christine já tinha partido. Então, o Wade passa a ser procurado suspeito por esse crime. Além de ter agredido, era pela agressão, agora é pela agressão e pelo caso da Christine. A Daiane Ruiz, que é a que ele pega no meio do caminho, ela só entra na história alguns dias depois. Ela fica 3 dias desaparecida. Ela só é encontrada porque eles veem urubu sobrevoando ali, né, em cima dela, no mato. Uma pessoa, um pai de um aluno, já acha a bolsa dela no dia que ela desaparece. Só que ela mesma, ele só encontra o corpo dela 3 dias depois do dia que ela desapareceu. Então, com a forma como ela foi morta, e eles já começaram a pensar no Wade Wilson, que era caminho ali, né? Era nas redondezas. E o DNA dela foi achada no carro dele, no carro que ele estava dirigindo, no carro da Christine. Então, não teve jeito. Ele já foi associado também pela morte da Daiane. Embora ele negasse. Negasse para a polícia. Porque para o resto do planeta ele confessava. Confessou para o pai em ligação, gravada, e confessou para Mila, vulgo Baby, né? A Mila é a mulher que ele agrediu, que termina com ele, mas quando ele vai preso, ela ainda está apaixonada, recebe as ligações dele. E aí ele confessa para ela. Ele não dormiu com ninguém. Ele só matou. É isso que ele fala. Ele confessa em tudo quanto é ligação, ele conta detalhes do caso, mas ele não confessa para a polícia. E tudo isso porque ele ainda não tem um advogado, né? O inteligente ainda não tem um advogado, então ele sai super feliz falando o que ele fez. Por quê? Esse crime ficou em todos os canais ali de televisão dos Estados Unidos, mas principalmente da Flórida, principalmente ali do lugar onde eles moravam, ali no Cape Coral. Então, estava falando muito sobre esse caso. Então, tudo enquanto é TV local, estava falando sobre o Wade Wilson. Tinha ali a cara do Wade Wilson. Então, as pessoas estavam muito empolgadas, assim, querendo saber o que aconteceu, o que ele fez. E ele estava super animado contando, né? Já que agora ele estava famoso, contando o crime que ele cometeu. Só que essa alegria dele, essa fama dele, né? De achar que estava abafando, ela durou só até ele conseguir advogados. Quando ele conseguiu os advogados, aí o advogado falou: ô, meu filho, você não pode confessar crime nenhum, né, por telefone, porque as ligações são gravadas. Quando você liga, já fala que as ligações são gravadas. Então, por que você está confessando? Você vai ter que negar tudo, ou você quer assumir? Porque vão pedir a pena capital, né? Vão pedir a você, ó, né, para cortar o seu ar. Então, você vai assumir ou você vai negar? E aí ele quer negar, obviamente. Então, a partir ali da 6ª, 7ª ligação que ele já tinha confessado para Deus e o mundo, aí ele começa a negar. Ele é tão inteligente que aí ele já começa nas ligações falar que ele não pode falar sobre esse assunto. Mas qual que é, assim, quem é o Wade Wilson? Quem é esse Romeu, esse Dom Juan? Por que esse caso tá tendo, assim, uma exposição tão grande nos TikToks da vida, né? Por
por que tá tendo esse glamour pra cima do Wade? Primeiro, porque uma das estratégias de defesa dele é apelar pra beleza, pra sedução, para ele não pegar a pena capital. Porque a prisão perpétua ele já vai pegar. Ele não escapa dessa condenação. Prisão perpétua ele já tem. O que eles querem é tentar tirar dele, é tentar amenizar para ele não pegar a pena de morte. O que não aconteceu. Os jurados aceitaram a pena de morte. Agora, o juiz é que vai decidir, né? Finaliza todo esse processo. Os jurados aceitaram a pena de morte pedida pela promotoria. Agora, o juiz é que vai decidir se vai ou não. Há esperança? Existe uma esperança, embora são poucos os casos que o juiz, né, recusa essa pena. Então, o que acontece? São essas mensagens que o Wade Wilson que as fãs dele estão mandando para o juiz, né? Pedindo para que ele tenha uma segunda chance na vida, né? Não dê a pena de morte para ele. Ele errou, mas ele tem conserto. Isso é o que falam as fãs do Wade Wilson. O Wade Wilson, ele chega no tribunal, assim, com roupas, né, bem alinhadas, bem vestidas, limpas, parece que são, assim, roupas bem novas, cabelo lambido, né, uma calça roxada, e são sorrisinhos, né, acenozinho para os jurados, para as testemunhas, e ele tenta passar uma imagem de que ele não se preocupa com o que está acontecendo, né, ele é, assim, uma pessoa, ele tem um plano, ele é o Mike Scofield, ele tem um plano para se livrar daquilo. É essa a imagem que ele tenta passar. Só que pessoas que analisam a linguagem corporal, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, eles já viram que o Wade Wilson está, assim, o toba dele não passa nem sinal de Wi-Fi, que ele tá morrendo de medo. A expressão dele, a respiração dele é de uma pessoa que está morrendo de medo. E não é para tanto, né? Ele tá com a corda no pescoço mesmo. Se vocês forem ouvir as ligações dele, né, que ele faz, que ele recebe na prisão, dá para ver que ele é, assim, uma topeira, né? Que ele é um babaca. Ele não é essa pessoa inteligente, esse super, né, tipo, não tô nem aí e tal. Ele é um babaca. Ele é um manipulador, manipula muitas pessoas. Só que não é porque ele é um manipulador, né? O pessoal fala que ele é um psicopata, enfim, não sei, mas ele é um manipulador. Não é porque ele é um manipulador que ele é inteligente. Ele é charmoso e ele convence as pessoas a dar o que ele quer. Só que ele é bem burrinho, né? Então, quem ele convence? Ele só convence mulheres, tanto que ele só agride mulheres. Ele tirou a vida de 2 e agrediu várias outras, todas mulheres. Dentro da cadeia, ele fez todas aquelas tatuagens. Só que ele não tem permissão para ter aquelas tatuagens, principalmente aquela da boca, que é uma tatuagem de gangue, e ele não faz parte dessa gangue. A gangue não quer ele. Por quê? Primeiro, porque ele tem que ser aceito, ele tem que cometer um crime bem assim, grave, bem forte para ele ser aceito. E tirar a vida de 2 mulheres não é um crime que eles consideram assim, que seja do nível para fazer parte da gangue. Não é crime que uma pessoa corajosa cometeria, é crime que um covarde cometeria. E outra coisa, que o Wade recebe visitas masculinas na cela dele. O Wade gosta, né? O Wade é flex, ele corta para os 2 lados. Então, ele anda recebendo, ele tendo umas noites românticas com alguns detentos e essas gangues não aceitam. Então, ele é bi e ele não foi aceito. Ele cometeu um crime, assim, que não é aceito por essas gangues. O Wade Wilson, ele tem muitos fãs, ele tem muitas desmioladas que são fãs dele, que acham que vão, assim, que ele vai ter uma segunda chance na vida, que ele vai mudar e que ele vai ajudar outras pessoas, mas não.
não tem conserto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece alguém que gosta de casos reais de crime, manda esse vídeo para a pessoa. Se é uma pessoa fã de Wade Wilson, tô brincando. Mas, enfim, se você conhece um fã do Wade Wilson, pode mandar para eles também. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa um comentário. Espero que vocês gostem do vídeo e